Olá, meu povo! Se você é mãe e está pensando em imigrar ou já imigrou, senta aqui comigo, tô aqui no carro, um momentinho aqui, pra gente conversar sobre maternidade e imigração. Os desafios que a gente tem de criar uma criança em uma outra cultura, longe de uma rede de apoio, e como tem sido durante esse 1 ano e meio. Vou compartilhar com vocês minhas experiências e algumas dicas para vocês que têm dado certo aqui. Então, vamos? Vem, mamães nômades! Então, gente, aproveitando esse momentinho que eu tô aqui, eu quero compartilhar com vocês. Eu sou a mãezinha sem roteiro, né? Sou a Jéssica. E esse vídeo vai ser só eu hoje, tá? É um papo mais de mãe. Nós estamos aqui na Espanha desde agosto de 2024, então já tem 1 ano e meio que nós estamos aqui, né? E nós viemos com a nossa filha, a Lily, na época ela tinha 2 anos e 2 meses, mais ou menos. E toda essa mudança, hoje ela já está na escola, né? E a gente passou por diversas mudanças e adaptações, até mesmo no conceito do que é maternidade, de como levar essas dificuldades junto com ela. Então, acho que um dos primeiros desafios, né, que a gente pensa é a questão da língua, né, do idioma. A Lily, ela já chegou aqui, ela já falava muito bem o português, já com frases completas de 4 palavras e afins, ela já se expressava muito bem em português. Mas quando a gente pensou sobre a ideia de vir para a Espanha, que foi em janeiro de 2024, a gente já começou a introduzir o espanhol na vida dela com algumas palavras, músicas, né, coisas nesse sentido. Mas como a Lily sempre teve o espanhol, só teve o inglês e o alemão já incluso no dia a dia dela, a gente só incluiu um pouco do espanhol, né? E quando chegou aqui, ela teve os mesmos impactos que a gente, mas como a gente já tinha, né, colocado o espanhol como uma nova língua, ela foi se adaptando bem. Então eu acho que é uma dica válida, né, para vocês, mamães que estão vindo, tenta inserir o espanhol de um jeito mais simples, né, ou a língua da qual você vai imigrar para criança, através de músicas. E aí eu fazia músicas correlacionadas, músicas que ela já sabia em português, eu colocava a versão delas em espanhol. E a gente foi aprendendo isso aos poucos. Então tudo que ela tem de base do espanhol foi eu que ensinei, o Ronaldo que ensinou. E hoje ela estuda numa escola bilíngue, né, que no caso especialmente é catalão e espanhol. Hoje ela se comunica super bem, até mesmo no primeiro dia de aula ela já se expressava muito bem. Foi um trabalho bem mais intenso, porque o meu objetivo é que ela fosse para a aula sabendo comunicar o que ela queria, se ela queria água, se ela estava bem, se não estava, né? Assim como eu pensava isso no português. Então ela precisava saber se expressar no espanhol também. É claro que escolas que são acostumadas a pegar pessoas imigrantes e tal, sabem que a língua materna da criança não é o espanhol, então é importante ela saber se expressar. Mas eu acho que vale a dica da mãe, né, da família, se preparar para colocar o ambiente, a criança mais segura nesse ambiente do espanhol. Então, comandos simples, coisas simples, eu já explicava para ela aprender. Outra coisa muito interessante é a questão da comida, né? A comida da Lily, ela já tinha finalizado, né, a introdução alimentar, mas a introdução alimentar da Lily não foi tão bem aplicada, porque a gente fazia muitas viagens. Nessas viagens a gente acabava não oferecendo os mesmos alimentos, então quando ela voltava, ela já tinha um pouco de dificuldade. Então aí foi uma falha, na verdade uma falha não, foi uma não adaptação nesse estilo. Então para quem vai vir e vai ainda decidir qual o lugar que vai ficar, talvez essa mudança na alimentação também seja um impacto. Então a alimentação da Lily ficou um pouco prejudicada. Por exemplo, algumas frutas que ela comia no Brasil aqui a gente não tem tanto acesso, né? Então é mais difícil de encontrar, então ela vai ter acesso a novas frutas, verduras. Então, para ir, por exemplo, num restaurante, não é toda comida que ela vai comer aqui. A gente tem muito a comida mediterrânea, frutos do mar. Ela não come, eu não introduzi isso com ela. Então, acaba que se tornou uma dificuldade que a gente precisou se adaptar e está se adaptando com relação à alimentação. É claro que é uma cultura diferente, né? A gente vai ter outros tipos de comida. A gente não vai num restaurante, vai pedir arroz com feijão e carne, porque não vai ter, que é o que ela normalmente comeria. Claro que em casa a gente sempre buscou ter a mesma alimentação que a gente tem no Brasil, né? Com os mesmos pratos e tal. Mas, por exemplo, num restaurante, uma coisa nesse sentido, é mais difícil, não encontra os mesmos produtos. Então, é uma grande adaptação. Outra coisa que eu tive dificuldade e tive que coordenar, e talvez é algo mais complicado, principalmente para essas crianças, nessa fase que a Lily estava, de 2 anos. A Lily chegou na Espanha já com interesse para o desfraude. Já bem com vontade de ir ao banheiro, ela não queria mais fazer xixi na fralda e tudo mais, nem cocô. Só que a gente também teve um pequeno retraso na desfraude dela.
Nós chegamos aqui no verão, em 2024, e aqui assim, a gente só desfralda, aprende uma coisa, a gente só desfralda a criança no verão. Não é que é uma regra, mas é porque no frio é muito difícil você desfraldar uma criança, né? Às vezes molha, às vezes tem escapes, enfim. No inverno tem mais roupas, é muito mais complicado, mais frio. Então, o momento para que ela acontecesse o desfraude era o verão, que justamente é o que estava chegando. E aí a gente teve algumas mudanças, né? Nós moramos em algumas cidades. Então, essas mudanças impactaram diretamente na segurança da Lili quanto ao desfraude. A gente comprou até uma escadinha que a gente poderia levar para as outras casas, ela se sentiria mais segura, mas com várias mudanças que ocorreram, né? A gente mudou dentro de 2, 3 meses, a gente mudou, não, de 2 meses, a gente mudou 4 vezes de casa. Então, acabou que foi um impacto ainda para ela, né? Apesar da gente tentar deixar mais tranquilo. Então, mas aí depois ela não queria mais ir no banheiro e tal. E aí a gente tentou levar isso de uma maneira mais leve. Foi frustrante pra mim, porque eu me senti culpada, porque toda mãe vai se sentir culpada, né? De não deixar um ambiente seguro para que ela fizesse esse desfraude como ela precisava. Então a gente levou sempre usando ainda a fralda, passou, né, o verão, o inverno, primeiro inverno e tudo mais. Com ela querendo desfraldar e eu tentando conscientizar ela de ter um pouco mais de segurança pra ir, né? Ela não queria fazer cocô no vaso e tudo mais, e demorou, foi um processo bem ruim, no começo pra mim até dolorido. E no verão agora de 2025, ela já estava pronta e a gente começou a inserir, ela também já iria entrar na escola, então foi uma dificuldade pra mim. A escola da Lili pegava crianças não desfraldadas ou em processo de desfraude, porém a gente preferia dar essa segurança pra ela estando já desfraldada, né, até porque a gente não confia, né? Ficar limpando e tudo mais, a gente achou meio desconfortável pra gente. Então, a gente fez o processo de desfraude da Lili e graças a Deus ele por completo em si, desde quando a gente começou, de fato, foi 1 mês, então durou o verão. E graças a Deus a Lili foi pra escola já desfraldada. Não fizemos calcinha de transição, essas coisas não. Ela teve algumas dinâmicas que eu fui fazer, que depois a gente pode até fazer um vídeo que desfraude é algo muito complicado. Mas foi algo que o fato da mudança impactou nela, né? E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Voltando sobre a questão do idioma, a Lili, graças a Deus, hoje ela tem 3 anos. Hoje a gente já considera ela, para a idade dela, fluente tanto no português quanto no espanhol. E acredito que também no catalão, a gente já vê que ela consegue conversar com alguns coleguinhas em catalão, outros ela conversa em espanhol, e toda a aula dela é em catalão. Então a gente já considera ela fluente nesses 3 idiomas, né? Os outros idiomas que a gente já inseria com ela bem antes, né? Desde dela bebezinha. A Lili começou a falar, assim, falar algumas palavras já com uns 7 meses, mais ou menos. E a gente sempre inseriu o inglês, o alemão, o português e depois, né? Depois de com 2 anos, o espanhol. Então, até, às vezes era meio confuso para ela quando a gente começou a inserir o espanhol, porque ela ficava mudando as palavras, o sotaque do português dela mudou bastante. Então, a gente preferiu retirar todos os outros idiomas, fortalecer o português, né? Isso a gente fez no verão que a gente chegou, assim, no finalzinho de que a gente chegou, a gente percebeu isso, que estava mudando muito. Então, a gente fortaleceu o português, falando em português com ela em casa. Em momentos específicos, a gente falava em espanhol para que ela não perdesse o sotaque do português, ou até mesmo as palavras, e expressar em português. E essa questão de criar a criança bilíngue em outro idioma, não só idioma, mas outra cultura, acaba causando essas pequenas confusões, né? Então, uma dica já aí, né? Que agora, né, como a Lili já equilibrou, já tá com o português bem falado, né, ela já é pré-alfabetizada em português e pré-alfabetizada em espanhol. Então, a gente contornou essa situação de confusão e de mistura nas palavras. Ela falava muito, ela muito rápido, muito misturado, e acabava que a gente ficou, não, por mais que a gente tá vivendo em outro país, mas a língua mãe dela precisa ser bem estabelecida. Uma das regras que a gente teve. E orientação até mesmo da escola é que em casa a gente sempre fale em português. E escola em espanhol e em catalão. Ela já tem isso bem estabelecido na cabecinha dela. Tanto que, por vezes, a gente fala, eu quero falar alguma coisa em espanhol com ela, ela fala, mamãe, em casa nós falamos em português. Então, essa regra já tá bem clara pra ela. Em casa, falamos em português. E claro que a gente precisou primeiro alinhar isso. Ou seja, eu precisei ter momentos em espanhol com ela. Por exemplo, a hora da brincadeira, a gente fazia brincadeiras em espanhol, fazia chazinhos da tarde, por exemplo, como ela é menina, fazia chazinhos falando em espanhol, caminhava falando em espanhol em momentos específicos, para ela aprender o espanhol assim do dia a dia, para estar pronta para uma escola, por exemplo. Já
Já quando tá tudo bem estabelecido, o português tá bem estabelecido, o espanhol, que é a fase que a gente já tá, a gente define lugares. Lugares específicos, a gente fala idiomas. Quando a gente vai no restaurante, nós vamos falar em espanhol. Quando a gente tá na escola, vai falar em espanhol. Quando a gente vai estar, sei lá, na rua, a gente costuma falar em espanhol, porque, por exemplo, tem algumas expressões. Pega aqui, Lili, eu vou te pegar. Pro espanhol, é estranho, eu vou te bater, né? Pra eles é como se eu vou te bater. Então, em alguns na rua também, em parquinhos, assim, a gente fala em espanhol. Então, definir espaço ou ambiente para determinado idioma, isso ajuda muito na cabeça da criança bilíngue. E na cultura também. É claro que tem algumas palavras que, por exemplo, ela aprendeu em espanhol primeiro, depois ela aprendeu em português. Mas a prioridade nesse momento é que ela aprenda o português. Ela vai ser alfabetizada em espanhol. Então, eu já pré-alfabetizei ela em português, então eu vou buscar a alfabetização dos dois praticamente juntos. Então, a alfabetização em português vai ser em casa, é uma coisa que a gente não abre mão também. Uma coisa que a gente não abre mão é que ela entenda, leia também em português, né? Ela já sabe todas as letras em português e todas as letras em espanhol. Mesmo quando ela já foi pra escola, ela já sabia essas letras, já sabia o nome dela em espanhol e em português. Então, eu vou fazer vou tentar, né? Fazer a alfabetização dela em conjunto com a escola. Não vai ter tanta diferença, é claro que na fonética vai ter um pouco de diferença, então eu vou tentar alinhar as duas coisas. Não sei qual que vai acontecer primeiro, mas eu vou observar o desenvolvimento dela. Outra questão que eu acho que é o que mais pega na questão da família que é imigrante, é a questão da rede de apoio, da falta da rede de apoio, né? Então, normalmente quando as pessoas que migram só a família, não vai avós, não vai tios e tal. A gente precisa buscar e ressignificar a rede de apoio, né? Porque às vezes a gente tem a rede de apoio, deixa com os avós, vai no final de semana, vai um Vale Night, um Vale Day, tem esse momento, a criança ficou doente, tem duas crianças, um avô cuida de um enquanto vai pro hospital com o outro. Então a gente não tem toda essa liberdade que uma rede de apoio no seu país teria, né, estando perto das pessoas. Nós, como eu já teve até um vídeo que a gente falou sobre isso, nós já vivíamos assim, sem rede de apoio nesse sentido. Os avós da Lili moram longe, os tios não moravam tão próximos, então a gente aprendeu e se adaptou nesse estilo de rede de apoio, assim, mais psicológica, digamos assim, um apoio, de um cuidado. Às vezes um final de semana sai ali, vai todo mundo junto, mas nada de aquela rede de apoio de poder deixar com alguém, essas coisas. Então a gente vai se adaptando. E tudo uma questão de adaptação, né? A maternidade e a paternidade também vai ser adaptada. A gente vai aprender a dividir as tarefas, né? A se unir, todo mundo fazer o seu mesmo propósito. O pai teve que fazer também as suas obrigações, a mãe fazer as suas obrigações. Já é muito pesado as coisas ficarem só na mãe. Então, ter essa parceria com o pai para fazer acontecer as coisas, isso é muito importante, principalmente para famílias grandes, famílias numerosas, famílias com mais filhos do que pais. Então, precisa ter uma organização e entender que, olha, não precisa se fazer de vítima, a realidade é essa, e vamos fazer acontecer, né? Então, eu acho que, além de tudo, é você entender como que sua família funciona, estabelecer quais são as regras que vocês têm, né? E estabelecer as suas prioridades como família. E saber que as prioridades que você tinha no Brasil não necessariamente são as mesmas prioridades em outro país, né? Então, é alinhar as expectativas, é saber que vão ter falhas, saber que vão ter dificuldades. E todo mundo trabalha em equipe. A família precisa trabalhar em equipe e em sinergia. Porque grandes mudanças vão acontecer, muitas coisas vão acontecer. Tem família que muda até o estilo de vida, o estilo financeiro, né? Então, a família às vezes tem carro no Brasil, quando chega fora do Brasil não tem carro, então tem que lidar com transporte público, tem que lidar com uma série de outras coisas, com escola que é longe, antes a escola era perto, enfim. São muitas mudanças e para isso precisa ter uma parceria, alinhar as expectativas, alinhar tudo isso e saber que a vida não tá naquele mesmo ritmo, mas você precisa encontrar o seu ritmo, né? E fora da maternidade, que eu acho que não tem muito como desligar, tem a mãe e tem o pai, né? Como pessoas, né? Como seres humanos. Tem o homem e tem a mulher. Tem a mulher que precisa das suas individualidades, tem os homens que precisam das suas individualidades, tem o casal que precisa estar junto. Então, a mudança de país é uma mudança não só de território, é uma mudança de mente, é uma mudança de cultura, é uma mudança de muitas coisas, de rotina, de tudo. Então, é preciso a família estar pronta e equilibrada para isso, né? Não adianta eu falar para vocês que é só vir, tá tudo certo, e vamos só deixar o tempo levar, não. A família precisa se adaptar e não é fácil. Não adianta eu dar aqui as dicas de como a minha família se adaptou nesse 1 ano e meio, porque eu acho que é desnecessário. Talvez a minha família não tenha nada a ver com a sua, as nossas rotinas, as nossas obrigações. Nós trabalhamos em casa, né? E então é totalmente diferente.
Mas ouvir a família, ver quais são os objetivos da família, isso sim é de extrema importância para que a família imigrante dê certo. É buscar, gente, eu quero continuar com a minha rotina alimentar que eu tinha no Brasil, eu vou fazer de por onde continuar, os meus hábitos, eu treino, eu saio, eu tenho um tempo com a minha família, é uma coisa que é, mas eu gosto de sair com meu marido sozinho, não tem como. Não tem, você vai deixar com quem? Não tem condição. Então, vai e procura lugares que dê pra você ir com a criança no momento, alinha as expectativas, sua vida vai mudar. E com o tempo, você vai ter sua nova rede de apoio, vai conhecer amigos, vai ter também poder, talvez, ter uma rede de apoio paga, não sei. Então, assim, é viver a cada momento, né? O imigrante ou a família imigrante, ela precisa viver o momento. Um passo de cada vez e ir se descobrindo nessa nova realidade. As grandes mudanças que eu tive com a Lili foi a questão do desfraude, que pra mim foi um desafio. Algumas mães vão passar o desmame, algumas mães vão passar falando, né, a fala, desenvolvimento da fala. E aí qual fala se desenvolve primeiro, se é a português, se é a espanhol, se vão pra escola. A gente também passou por essa fase de ir pra escola, como é que foi esses primeiros dias, ir num lugar onde ela não conhece ninguém, que já é igual pra todo lugar. Mas ir num lugar onde ela não conhece idioma, onde a gente não conhece, não domina, né, de certa forma, o idioma. Quais são essas dificuldades que acontecem, né, de toda uma cultura diferente, uma cultura que você não sabe o que significa, de você precisar se adaptar mesmo em tudo. Então, é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês isso. Eu acho que é de grande valia para quem tá pensando em sair do país, em buscar uma vida melhor para os seus filhos, né? Aqui eu sei que a gente fala para famílias e não só pra casais, né? Porque isso aí, casal, mudar, a gente se adapta em qualquer jeito, a gente dorme em qualquer canto, mas com nossos filhos, não, a gente quer buscar o melhor, se adaptar da melhor forma, né? Manter esse equilíbrio o menos agressivo possível, essa mudança ser pra criança, né? Porque pra nós já é uma mudança muito agressiva, o que puder ser mais leve pra criança, melhor. Então, obrigado por você que assistiu até aqui, deixa nos comentários aí sua experiência também. E se você quer um outro vídeo, a gente fala algo mais a fundo aí, né? Dos bastidores de como é ser uma família imigrante, né, de trazer outros testemunhos, trazer outras famílias também que passam, para poder a gente aprender mais, né, não para copiar, mas para aprender e vir munidos, né, saber o que fazer, saber o que esperar. Então é isso, gente. Obrigado por você que assistiu até aqui. Deixe seu like, deixe um comentário, deixe um valor demais. Se você quer conteúdos exclusivos e quer apoiar a nossa comunidade, seja também membro aí do canal. E se você quer tá pensando, será que eu me encaixo nessa questão do visto de nome digital que vocês fazem aí e tudo mais? Entre em contato, tem um link aqui na descrição onde você pode clicar, fazer um cadastro e as advogadas do Estúdio Imigratório vão entrar em contato com você para você fazer uma pesquisa, se realmente esse visto combina com você, combina com a sua família, né? Ou qual visto para a Espanha que combina, né? Então, acho que a melhor orientação sempre ajuda muito nesse momento muito louco que a gente tá. Então é isso, gente. Beijos de luz.